Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nerds conectados. Hoje a gente vai falar sobre o tema a vida dos sonhos versus a vida possível. Normalmente elas se chocam. E hoje aqui com a gente para falar sobre esses temas está o Kojiro Fala, rapaziada, beleza? e o Paiva. E aí galera, beleza? Troquei de lugar hoje aqui com o Virgulino. Salve pra todo mundo Hoje aí. teve uma dança das. Fizeram um troca-troca aqui. Eu prefiro dizer uma dança das cadeiras, lembra quando eles chamavam o Gugu? Beleza, se você prefere, tudo bem. Mas eu fiquei chateado, tá? Você ficou chateado? Você queria ser o mais ou mais quem quer dinheiro? Sempre o chefe, o Silvio? Não, é porque você não quis fazer o troca-troca comigo. Me senti feio agora, não. cara. Entendi. Fala com jeitinho, paga um Mac, né? De repente. Então tá, a gente conversa depois. Paga um corotinho Maravilha. dele. Corote é osso, hein? Mas vamos lá, galera. Seguindo aqui, antes da gente entrar no tema, vamos aí pro Giro de Notícias. Musiquinha tan Esse tan tan segundo, tan 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 tan. Isso foi intencional. Então, no Giro de Notícias, o que está em voga aí, né, pessoal? O que está comentando, o que está mais sendo comentado. E agora que a famosa água bateu na bunda, que os brasileiros realmente estão sentindo o drama, né? Antes era uma coisa distante, que é o coronavírus. Então, eu queria saber um pouco da opinião de vocês aí, né, de forma com relação ao coronavírus. Primeiras damas, né? Que é o troca lá, então é o pai. Eu não me sinto ofendido, não. Mulher é um bicho foda. Eu gosto de mulher. Aê, boa. Olha essa fera aí, meu. Brincadeira, bicho. Agora você coloca umas palmas nos fundos aí. Uhul! Enfim, o que eu tenho para dizer sobre essa epidemia, né, que está acontecendo aí no mundo? Parece que nunca teve uma epidemia tão grande quanto essa. Talvez ela não seja tão mortal igual outras doenças que vieram anteriormente, tipo o Ebola ou a gripe suína, que mataram bastante. O coronavírus, pelo que falam, não parece ser uma doença que mata muito, assim, mata mais idosos e tal, parece uma gripe. Mas o contágio dela é uma coisa assim que a gente nunca viu desde a peste negra, praticamente. Porque o mundo todo está ficando infectado. Essa doença está chegando no interior do Brasil já, entendeu? O pessoal aqui perto da minha cidade já está com suspeita de coronavírus. E assim, o pessoal está entrando em pânico. Talvez um pânico... Fala aí qual que é a sua cidade. Qual que é a sua Minha cidade? cidade é São José da Lapa. É na Grande BH. Você veio da caravana de onde? Eu vim da caravana de Rio Novo, que é perto de Juiz de Fora. Também é Minas Gerais. Mas agora eu estou morando em outra cidade de Minas, que é mais perto de BH. E Certo. aqui já tem alguns boatos, assim. Não é igual São Paulo, né? Que eu imagino que o pessoal já deve estar em pânico aí, né? Mas Sim. por aqui já está rolando, assim, essas conversas e tal. E, assim, eu acho que talvez o pânico esteja sendo um pouco desmedido, né? Porque tá rolando umas coisas muito absurdas. De, por exemplo, os mercados, as pessoas chegarem e acabarem com o estoque de papel higiênico. Cara, o que você vai fazer com tanto papel higiênico? Sabe?
Assim, eu realmente eu não entendo, cara. É a coisa mais bizarra, assim, toda essa história do Você coronavírus. já tem água, né? É, Já tem água para lavar, a pessoa precisa de papel. pois é. Assim, eu fiquei até tentando refletir sobre qual que é a lógica disso. Porque será que a água vai acabar, alguma coisa assim? Porque, sei lá, cara, eu realmente não entendi esse lance do papel higiênico. E você, As João, pessoas acabam. que você tem a dizer sobre o coronavírus? Cara, eu acho que eu concordo com o Paiva, que ele disse que nunca foi visto. Eu, particularmente, nesses meus 36 anos de vida aí, nunca vi algo, pelo menos o alarde, né, que é feito, né? É o maior alarde de todos os tempos, porque nem com H1N1 foi assim, né? Uhum. Então, desde. Eu lembro que na época do H1N1, não teve nenhum evento grande cancelado. Talvez só numa cidade que talvez tivesse muita Na, incidência dessa doença. na minha escola Mas cancelaram as aulas quando teve o teve, H1N1. teve. Então, mas não nessas proporções que não está tendo agora, né? Então, por exemplo, lá na escola que eu dou aula, né? Já os próprios professores estão pedindo para parar com as aulas. Então é uma pressão. Os alunos, por enquanto, têm questionado: vai ter aula, não vai ter aula. Mas hoje um professor falou: e aí, não vai, vocês não vão parar, tal? Meio que chamando a escola de responsável, sabe? Aí eu falei para ele: a escola internamente tá prevendo que no máximo em uma semana vai parar. Eu acho que tem que parar. Eu acho que tem que parar Entendi. tudo. Eu dando seguimento aí, a minha opinião sobre o coronavírus é a seguinte: eu acho que a água bateu na bunda realmente. Eu acho que de fato e realmente chegou um vírus que é sério e ele existe, ele é real, independente na minha visão, né? Alarde, para a opinião de uns tem alarde, de outros não. Claro que às vezes o alarde ele pode ser confundido com a massificação, né? Com a exposição na mídia que só fala disso o tempo inteiro, 24 horas por dia. Mas eu acho que Eu acho que tem um papel não é grande alarde. nisso daí. Eu acho que assim, a Tem um papel mídia, grande. Eu acho, principalmente filme que fala de catástrofe, de pandemia, sabe? Eu acho que o pessoal tá vendo muito esses filmes, porque não justifica esse pânico todo que tá tendo no mundo todo. Eu acho que o pessoal eles estão preparando pro fim do mundo, parece. E eu acho que não é esse o caso. eu acho que justifica. Eu já acho que justifica, Paiva, sabe por quê? Pelo simples fato de o vírus surgiu aonde primeiro? Na China. A China é um país sério, país extremamente sério. Tanto é sério que construiu um hospital em 10 dias. Isso é uma coisa sensacional. Alguns vão dizer que já tinha estrutura pré-montada, mas enfim, não importa. Foram 10 Nenhum dias lugar do para mundo é tão rápido, né? nenhum lugar do mundo é tão rápido. Pegaram um terreno lá, construíram, isolaram as pessoas. Então eu vejo muita seriedade nesse vírus por onde ele esteve e da forma que o governo chinês tratou isso. Então eu estou levando a sério. Os outros eu não levava a sério. A H1N1, a chikungunya, zika vírus, Influenza, né? Tinha influenza. influenza, ou febre amarela. Esses aí eu sempre achei que tinha, por um lado, alarde, e por outro lado, a indústria farmacêutica querendo vender vacinas para o governo, para repassar para as pessoas. Agora, esse do coronavírus, eu tô achando uma coisa impressionante. E dois fatos para encerrar assim, minha opinião. O primeiro é que as suspeitas, que cada vez elas estão ficando mais fortes, que o governo americano está por trás desse vírus, né? É que ele foi fabricado em laboratório. Então, eram suspeitas e chegou ao pico de anteontem o ministro chinês, um porta-voz, dizer que os Estados Unidos, os militares podem ter levado para lá. Hoje o Trump chamou o embaixador chinês em Washington para dar explicação. A Rússia parece que também está confirmando que pode ter o dedo dos americanos. Então pode ser uma guerra biológica, na verdade. A gente pode estar diante de uma guerra biológica
E isso seria a primeira vez na história da humanidade. Por outro lado, saiu no Brasil 247 que um cientista renomado e tudo mais, ele colocou a seguinte situação, que isso pode ser um vírus trazido do espaço. Sabem por quê? Eu vou perguntar primeiro para você e depois para você. Não faço ideia. Eu entendi a referência, é do Mad Connection. É do Nerd Connection de um vídeo que a gente vai subir. Eu pretendo subir ele nessa semana, inclusive. Então vocês vão entender. Primeiro você, depois você. Então, assim, eu vou falar para vocês que caiu ele disse que é um vírus, pode ser um vírus vindo do espaço. É uma linha de investigação. Porque recentemente caiu, no ano passado, no final do ano passado, 2019, acredito que dezembro, caiu um meteoro na China, na região de Wuhan, que é onde ali se alastrou. Então esse cientista, eu vou jogar a matéria aqui para todo mundo ver e poder pesquisar depois. Ele especula que pode ser um vírus vindo do espaço através dos cometas. E aí tem toda uma explicação e tudo mais. Eu não acho muita loucura não, cara, já que tá tudo interligado. São duas hipóteses, né, que você colocou, mas só que eu acho que, na falta de confirmação delas, eu fico ainda com a possibilidade do vírus ter se desenvolvido naturalmente, porque... Uma mutação. Não, normalmente, porque isso primeiro que não é uma coisa muito difícil de acontecer. E esse coronavírus que a gente tem hoje, ele não é o primeiro, entendeu? Ele já veio de outros que existiram antes, o SARS e tal. Então, uma guerra biológica feita desse jeito é irresponsável. Porque se os Estados Unidos colocassem esse vírus na China para dar prejuízo para eles, a gente não teria uma medida assim de, por exemplo, o vírus voltar contra os próprios Estados Unidos. É uma coisa que poderia acontecer. E que aconteceu? Esse vírus ele pode estar afetando até o Trump, já que o Trump teve contato com pessoas infectadas. Então, se isso partiu de uma ordem dele, foi uma ordem muito burra. Mas só que assim, a gente tem que lembrar também que o Trump é burro. Então, não é uma coisa muito de se espantar, né? Isso é verdade. O Trump, assim como o Bolsonaro, é burro. Ele é um pouquinho mais inteligente que o Bolsonaro, tipo assim, um 0,1%. É que o Bolsonaro já é esculhambar, né? Podemos dizer que o Trump é levemente ignorante. Eu vou... Sei lá, cara, eu não acho o Trump burro, não. Eu acho ele bem inteligente, cara. Uhum. Eu acho ele... Inclusive, o Bolsonaro é um cuzão. Mas o Bolsonaro é inteligente também, cara. Você pode ver que ele é liso, ele sai de qualquer pergunta. Ele dá umas respostas mas aí você não tá falando de inteligência. Ambos são espertos, mas não inteligentes. Isso, eu concordo com isso. Pois é. Seguindo aqui com o giro de notícias. Vocês viram aí no ambiente político hoje, morreu o Gustavo Bebiano? Vi. Pois é, rapaz. Fiquei sabendo hoje aí. Gustavo Bebiano, você conhece ele, sinceramente, eu fiquei meio chocado com isso. Porque ficou parecendo queima de arquivo, cara. E não é uma novidade, entendeu? O caso do Adriano, lá, o ex-PM miliciano lá, que foi assassinado pela PM, é um caso claro de queima de arquivo e não tem investigação nenhuma. Então, assim, num caso um pouco mais sutil, assim, de um ataque cardíaco, então aí que não vai ter investigação mesmo. É o que eu tenho a dizer. O laudo já foi feito, né? Eu acredito. Eu penso o seguinte, meu caro Paiva. Eu vou na sua linha de raciocínio também. Isso parece uma queima de arquivo. Se a gente remeter aí ao Adriano Nóbrega, se a gente remeter aí a outros, Teori Zavascki, tudo mais, o modus operandi é o mesmo. Pessoas que tinham uma importância, que tinham muito a dizer ou a esconder e, né, ou a prejudicar, né, que é o caso do Teori Zavascki, e eles vão e queimam o arquivo. E de uma forma sutil, né? Porque dá pra você falar que o cara teve um ataque cardíaco natural, mas
tem drogas que você pode colocar que induzem o ataque cardíaco. Igual mostra no Breaking Bad, eu não sei se vocês já viram, mas só que nessa série, em um determinado momento, o personagem Posso principal colocar um parênteses? Pode falar. Uma puta série maravilhosa, diga-se de passagem. Muito boa. Fecha parênteses. Cara, eu chorei no último episódio, de tão boa que era. Eu chorei. Essa pra mim é a melhor série que foi feita, cara. Pra mim também. Eu gosto muito. Depois vem Game of Thrones. Eu acho que só perde pra Black Mirror, na minha opinião. Se bem que Black Mirror... Black Mirror eu gosto muito. Mas só que eu ainda gosto muito de Black Mirror. Mirror é muito bom. Black Mirror é muito bom também. É que é outra ótica, né? É outra abordagem. Mas eu acho que se comparar tudo, o desfecho da história, o decorrer, eu acho que Breaking Bad é sensacional. É muito bom, eu gosto também. Mas diga, qual é a droga que envolve Breaking Bad que pode levar a um ataque cardíaco súbito? É uma droga que o personagem principal usa para envenenar de forma sutil quem ele não gosta, entendeu? E assim, a série não é invenção, é tudo baseado na realidade. Então, assim, tem coisas muito sutis que a gente pode usar. Tipo assim, teve o caso também que fala na própria série do espião da KGB que usa um guarda-chuva com uma seringa na ponta para poder, infectar uma pessoa com uma substância e induzir também um ataque cardíaco, uma morte que pode parecer natural. Também é uma coisa que aconteceu e que conta na série. Então, eu também acho muito estranho um homem de 56 anos morrer assim de infarto. Não que não possa ocorrer, mas a incidência não é tão comum, né? E aí você soma ao fato dele ter sido aliado do governo, ter trabalhado junto com o Bolsonaro, ex-ministro e tal, saber muito ali, né, do que ocorre nos bastidores. Eu acho estranho, não descarto queima de arquivo. E aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Aquele motorista que era o laranja lá, que era suspeito, né? Queiroz? Esse laranja lá do Bolsonaro. Falamos junto. Tá vivo ainda? Cadê o Queiroz? Tá vivo esse cara, velho? Ele tá. Não sei por quanto cara, tempo. eu vou dizer o seguinte, eu não sei se ele tá vivo, mas se tiver, meu amigo, corra pras montanhas. Ele tá tipo desaparecido, né? Falaram pra ele, se esconde num lugar aí, some. E a mídia também Não, na verdade, João, volta e meia ele aparece. Sim, ele aparece. Ele deu uma entrevista. Há uns 3 meses atrás. Ele deu entrevista, ele apareceu com áudio. Ele falou umas bizarrices lá pra Veja. Mas é que... Entendi. Então, assim, eu acho que ele tá vivo, sim. Assim, não, porque se não tivesse também, ele teriam noticiado, né? O sumiço, desaparecimento. Se bem que ele tá desaparecido, né? Entre aspas. Porque, assim, todo mundo sabe onde que ele mora, né? Ele mora aí em São Paulo, inclusive, num bairro de luxo aí. Não sei se é Higienópolis. Não sei. Capão Redondo. Mas aqui é um bairro chique. E, assim, ele tá desaparecido. Brincadeira, calma. Mas só que, como pessoa, todo mundo sabe onde que ele tá. E se ele desaparecesse de verdade, eu acho que ia dar uma comoção, né? As pessoas iam falar. Ia ficar muito evidente, né? E a investigação? Porque ele estava sendo investigado, então, morreu a investigação. E esse foi o Giro de Notícias. Pessoal, para as pessoas que nos acompanham na rede social, no Facebook, no site da MERD, nós fizemos a pergunta para elas o que elas gostariam de ter feito e não fizeram, seja aí por pressão financeira, por pressão da família e tudo mais. E o Paiva que vai inteirar isso. Segue, Paiva. Bora lá. O José Matheus disse ter aceitado os convites do Rodolfo para invadir os links com ele na página aqui da MERD TV. O Thiago Borges falou:
andar no meio das praias, ruas e avenidas nu, defecar em praça pública, etc. E ele falou... Nossa. Ele mandou mais uma outra mensagem, mas essa aqui eu não vou ler não, para não ser Tá bom. indelicado, porque ele foi um pouco. Mas enfim. Meu amigo Matheus, no Facebook, cara, muita gente boa, a gente tem umas divergências, mas esse cara é legal. Ele falou que ele queria pintar o cabelo e tirar a barba. Será que ele nunca tirou a barba na vida dele? Enfim. A Virgínia Jesus Obi falou tirar férias. Outra coisa que eu duvido muito que ela nunca tenha tirado na vida dela. Porque aqui a coisa é sobre coisas que você queria ter feito na vida, mas não fizeram. O Nailil Arcan falou: conheceu o Careca pessoalmente. Muita gente falou isso. Muita gente falou que queria conhecer o Careca e que não teve oportunidade. Algumas pessoas conversaram aqui falando que teria conhecido uma das melhores pessoas. O Jonathan Santos falou: viajar para fora do país, de preferência conhecer a Ásia. E assim, o que prevalece aí me parece que é ter conhecido o Careca pessoalmente. Você chegou a conhecer ele pessoalmente, Paiva? Eu conheci, ele viajou lá para Juiz de Fora. Foi uma coisa assim, foi inesquecível. Assim, foi muita zoeira. Foi muito legal. Você conheceu, o João conheceu, eu conheci, foi uma coisa realmente inesquecível. Ele era um cara que ele tomava conta do ambiente, então assim, sensacional. Onde você estiver, meu amigo Careca, saudações. Viviane Sper fala: eu acho que essa talvez seja a mensagem que mais tem a ver com o nosso tema, nosso debate aqui. Ela falou: ter vivido mais a minha vida, porque até agora só vi pelos outros, faço para eles o que nunca fizeram por mim. Parei minha vida para viver da minha família e alguns amigos, se é que pode-se dizer isso. E meu eterno amigo Careca sempre me falava isso. Mais uma vez ela agradecendo o Careca pelo contato, né, de ter conhecido ele. Sensacional. A Graça Lima falou... Essa mensagem é bizarra, mas enfim. Ela falou: fazer sexo real. Já que virtual, quando era solteiro, fizemos muito. Ok. O nível... Ela é uma mulher? Ela é uma mulher ou ela é um homem? É uma mulher. Ok, né? Entendi. O Mas, enfim, Nivaldo segue. Santos falou: meter o louco, apertar o foda-se. Fazer o que quiser sem pensar muito nas consequências. Mas saber que seria feliz simplesmente porque fiz. Mas tudo sem alto risco e nem prejudicar ninguém. Acho que me faltou coragem. Eu acho que, assim, todo mundo passou por alguma coisa parecida, né? Quando eu era mais novo, eu queria fazer mochilão. Para viajar aqui em Minas, viajar o estado. É uma coisa, assim, que eu sempre quis, cara. Sempre pensei como uma coisa, assim, muito divertida. Fazer com amigos e tal. E diversas vezes eu tive essa ideia e sempre alguém me tirou de cabeça. Sempre família, namorada, sabe? Me tirou de cabeça dessa questão. Mas você não acha que às vezes a gente tem que fazer? Porque exatamente, cara. Exatamente o que você falou. A família às vezes atrapalha. A Fátima Barcelos falou: gostaria de dar uns tiros de .50. KKK, só pra ver se ela é tudo isso mesmo. Beleza, foram esses os comentários. Legal, galera. Obrigado aí por escrever. É isso aí, galera. Obrigado aí. E sempre manda os comentários que nós vamos procurar sempre lê-los aqui no nosso programa. Eu gostei dessa interação aí. Valeu, pessoal. Sensacional. Pessoal, vamos lá voltar no tema que hoje está nos movimentando aqui, a vida dos sonhos versus a vida possível. A gente sabe que existe uma diferença aí, muitas vezes, entre aquilo que a gente desejou para a nossa vida, sonhou, planejou de diversas maneiras, muitas vezes, em muitos casos, acaba não se concretizando, seja por forças sociais, familiares e tudo mais. Então, eu queria explanar isso com vocês e saber, em primeiro lugar, né, o que vocês queriam ser
Pergunto pra você, João, o que você queria ser quando você era criança? Qual era o seu sonho? Cara, eu queria ser motorista de lotação quando era criança. Motorista de... Pô, se você falasse motorista de Uber, eu ia falar que você é um vidente, cara. Motorista de quê? Eu não entendi. O que você queria ser? Motorista de lotação. Ah, tá. Sabe lotação? Aqui a gente chama de ônibus mesmo. De lotação, mas eu entendo. Engraçado. É que lotação era um transporte alternativo. Clandestino. Ah, entendi. Você tinha umas piruinhas lá, aí o cara, vai, tá acabando, falta só mais um pra entrar, vai, sobe. Que minha mãe não Só mais um escute passinho. Só mais um passinho pra trás. Coisa de cidade grande, né? Coisa de Eu cidade achava o grande. máximo. Ô João, sabe o que é engraçado? Que assim, a minha cabeça de adulto já diz assim, nossa, mas que sonho de bosta, né? Minha cabeça de adulto. Mas se eu tivesse uma cabeça de criança igual você, sabe o que eu digo? Nossa, que legal, motorista de lotação. Pô, cara, é um trabalho o vento batendo. É um trabalho de irado. Eu acho legal. Bom, é um trabalho digno. Não, é digno. E aí, João? Mas e aí, vamos falar do seu sonho. Eu achava o máximo, tipo, você pode forçar todo mundo a escutar a música que você gosta, entendeu? Eu achava o máximo. Que mais? Mas falando sério, eu sempre fui deixar muita vida me levar, cara. Acho que até hoje eu sigo esse meio que padrão. Eu sempre gostei muito de esportes, né? Eu acho que quando era criança eu pensava assim, seguir a carreira era bom nos esportes, tanto no atletismo quanto jogando futebol, handball. Só basquete que não era muito, mas eu jogava na maioria das vezes muito bem, assim, qualquer esporte. E eu acho que eu gostaria, eu deslumbrava assim, mas não tinha muito foco, entendeu? E aí, na verdade, sendo sincero, eu nunca tive muito, assim, pensar a longo prazo. Eu quero ser isso, ser aquilo. Tanto que eu lembro quando chegou no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio, um colega meu da escola falou assim, cara, e aí, o que você vai fazer da vida, né? Aí eu falei, nem sei. Ele, caramba, você nem sabe ainda. Eu tinha 15 anos, né? E ele já tinha, e eu achei interessante porque ele já sabia o que ele queria. Ele falou, não, eu vou fazer um curso técnico, ele falando pra mim, né? Que ele ia fazer um curso técnico de eletrônica, tal, em tal lugar, tal. Eu, que legal. E aí, bom, enfim, nessa de deixar a vida me levar, né? Quando chegou a idade, né, de você escolher, né? 18 anos, né, que você vai fazer a faculdade e tal. Aí eu queria fazer educação física, né? Aí minha mãe falou, não, educação física não dá dinheiro. Vai fazer informática, você não gosta de informática? Vai fazer informática. Aí eu fui fazer informática. Então, eu quando criança, na verdade eu queria ser só feliz mesmo. Não pensava muito, eu nunca fui muito de pensar assim, muito, quero ter um grande sonho, tal. Até hoje, eu penso só em ser feliz, ficar com as pessoas que eu gosto, ter um emprego que não me enche muito o saco. E é isso. Essa parte é importante. Certo. E você, pai, o que você queria ser quando crescer? Talvez não quando criança, porque quando a gente é criança, é como o João falou, né? A gente não pensa, né? A gente vive. Verdade. Que é o certo da vida. Mas talvez na transição da adolescência com a juventude ali, entre final dos 14, 15, começando os 16. O que você queria ser quando crescer? Essa época aí, eu tenho alguma coisa pra dizer, sim. Mas só que antes, cara, tudo que eu pensava que eu queria ser quando eu crescer, eram coisas muito difusas, que eu não queria de verdade. Porque, na verdade, o que eu não queria era crescer, entendeu? Eu não queria isso. Mas, enfim, a gente não tem escolha, né? Tipo Peter Pan, né? Não é nem crescer, no caso. Eu não queria envelhecer. Eu não queria ter que tomar decisões, entendeu? E, assim, como criança, e no geral também, eu sinto que eu sou bem atrasado, assim, ou retardado, se vocês preferirem. Mas é que, assim, é porque todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões vieram muito atrasadas, entendeu? O meu curso, por exemplo,
que eu fiz jornalismo, a maioria terminou em 4 anos, eu terminei em 6 anos, porque eu fiquei meio que voando para lá e para cá, não sabia direito o que eu queria e tal. Terminei 6 anos também a faculdade. A sua era de quantos anos? 4. Ah, então você passou por isso também. Mas assim, quando eu era criança, eu tinha uma ideia de que eu queria ser engenheiro elétrico. Pelo simples fato que eu tinha 2 primos que cursavam engenharia elétrica. E, assim, depois eu percebi que isso não era nada a ver com o que eu queria, entendeu? Depois, assim, nessa idade que você falou, Virgulino, 14, 15 anos, eu resolvi fazer técnico de informática. Mas, assim, também não foi uma escolha minha. Eu passei exatamente o que o Kojiro passou. De falarem assim, você gosta de mexer com computador? Então vai fazer esse curso, sabe? Mas só que eu não tenho que reclamar, porque eu gostei do curso e ele serviu para muita coisa na minha vida. Eu não sou técnico hoje em dia, na verdade, muita coisa eu esqueci desse curso. Mas, assim, eu não segui essa área. E eu acho que foi o melhor, assim, para mim. Porque meus pais nunca tiveram a cobrança, assim, de que eu faça uma coisa que dê dinheiro. Apesar de que, quando eu escolhi jornalismo, eles ficaram um pouco tristes, sabe? Porque acharam que eu não ia ganhar dinheiro. E eu não ganho dinheiro mesmo. Mas, enfim. Não, e ainda mais nos tempos de Bolsonaro, que jornalista e cocô não tem diferença. Nossa, jornalista sempre foi muito subjugado. Sempre foi tratado muito mal. Isso, assim, eu vi na faculdade, né? Mas enfim, para não fugir muito da pergunta, foi isso. A minha resposta para isso é a seguinte. Eu acho que realmente, né, quando a minha resposta ela vai na linha de vocês dois. Perfeito. A parte do João, que era não crescer, né? Quando eu era criança eu vivia a vida, eu jogava bola, eu nasci na Bahia, eu sou baiano, então até os meus 10 anos de idade, até meus 10 anos e 11 meses e 31 e 20 e 19 dias, para vocês terem uma ideia, assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu vim para São Paulo em 96, exatamente no dia que eu completei 11 anos de idade, é muito louco isso para mim. Mas enfim, e lá era uma vida assim de roça, de cidade pequena. Eu alternava os dois, então eu jogava bola, nadava, corria, pulava, brincava, enfim. Então não tinha isso de ser quando crescer, né? Viver a vida e querer que aquele momento seja sempre aquele momento, não pensar no amanhã, só saber do amanhã quando você acorda. E daí, nessa transição aí dos 14 para os 15, eu ainda também não tinha eu já estava em São Paulo e tudo mais, mas não tinha talvez uma maturidade, mais aquela coisa clássica de ser jogador de futebol, né? Jogador de futebol, porque eu, como João, eu sempre fui bom, assim, modéstia à parte, em todos os esportes que eu joguei, menos em basquete, que eu fui uma... Que nem eu, você vai acertar a cesta, você joga a bola por cima da cesta, né? Da tabela, você joga a bola por cima da tabela, né? Que nem eu. Não, eu era pior, João. Eu jogava na sexta e caía no sábado. Cara, eu não esqueço, até hoje, meu primeiro dia na faculdade de educação física no primeiro semestre. Primeiro dia da aula de educação física, eu já cheguei atrasado, porque isso sempre foi uma dificuldade minha, né? E aí a professora falou, joga agora, vai lá jogar basquete. Cara, a primeira bola que eu peguei, que eu fui arremessar, cara, eu joguei a bola quase saiu da quadra. Eu sou assim com futebol. Não, e futebol eu sou muito bom, cara. Então eu tinha um sonho, assim, real de ser jogador de futebol. Tanto que eu joguei numa escolinha aqui em São Paulo, no bairro de Santo Amaro, Jorge Bruder, e eu joguei bem, desenvolvi e tal. Um jogo eu joguei mal, mas no outro eu arrebentei, assim, eu fui fantástico. E no outro jogo mais ou menos, mas não dei continuidade, porque eu quebrei
o braço na época, né? E aí desanimei, enfim, mas até hoje eu me cobro, no auge dos meus 34 anos, eu me cobro por não ter sido um jogador, me frustro e às vezes sonho com isso, mas enfim, Mas você sabia que dá pra você ainda ser jogador, né? eu que lute, né? Fazer o quê? Cara, você é brasileiro, certo? Brasileiro Vou te falar uma coisa. não desiste nunca? Achei que você ia falar isso. Não é isso não. Eu trabalhei com um cara que trabalha com TI, com informática, né? E ele falou, cara, eu fui fazer um intercâmbio lá no... Ele tinha uns 28 anos, eu acho. 29 anos. Ele falou, eu fui fazer um intercâmbio com 29 anos lá pra Austrália. Ele ficou lá 1 ano. Só de ele ser brasileiro e tá mais ou menos em forma, os caras falaram, meu, você é brasileiro, você não quer jogar aqui no time do bairro lá, sei lá que bairro que eles estavam? E ele jogou, cara, ganhou ainda. Tipo, ganhava, sei lá, $1.000, $2.000. É como a Unip, a faculdade, perde o RG na Unip e já tá matriculado? Não, cara, porque ele é brasileiro. Os caras falaram, você é brasileiro, você joga bola. Então, Vamos ver, né? Eu tô com 6 anos a mais que ele, quem sabe na Austrália. Porque no Brasil a gente sabe que culturalmente é difícil. você pega o Nenê Vai lá, pra o Nenê Coreia do Sul. Fluminense. Vai pra Coreia do Sul, lá não tem. Você tem que ir pra um país, você vai pra um país que o futebol é o, tipo, Ou pra Coreia do não Norte. tem ninguém, tá ligado? Pode ser pra Coreia do Norte também. Não, eu Cuidado, tô hein? pensando em jogar. Eu tô pensando em ir pra Wuhan pra ver se eu jogo bola lá. É, porque. Lá não vai ter nem. E aí, enfim, essa coisa de ser jogador de futebol e aí não fui. Em termos de profissão, não tinha um direcionamento assim e tudo mais. Eu acho que isso, inclusive, tem um pouco a ver com a próxima pergunta, que é essa transição, né, da juventude para a vida adulta. Aquela hora que, tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? Qual faculdade? Eu escolhi. Eu também não tive um direcionamento, quero ser isso. Né? Mas ali fui no seguro de vida, né? Eu me formei em administração, que é uma apólice. Tudo deu errado, você tem administração. E vocês, como que foi a transição da juventude para a vida adulta? Porque essa pergunta ela tem a ver com sonhos, né? Com a vida de sonho versus a vida real. É quando você se choca com a realidade, né? É quando a vida começa a exigir mais de você, é quando começa a pesar, quando vem os boletos e tudo mais. E como que vocês lidaram com essa transição? E eu queria saber como que foi essa transição de vocês, como que vocês lidaram com essa coisa da cobrança do mundo real, dos boletos, de correr atrás. Como que foi para vocês? No meu caso, né? 18 anos, chegou em determinado momento, né? Pô, tem que escolher uma faculdade. Aí parece que é uma coisa, meio que uma imposição da sociedade, né? Da família, da sociedade de forma geral. Você tem que começar a fazer uma faculdade com 18 anos. E aí eu já vinha com aquela coisa desde criança de não fazer muito, de deixar mais a vida me levar, né? Eu cheguei com 18 anos ainda nessa mentalidade. Não tanto, né? Um pouco menos, porque eu tinha feito um técnico antes, né? De eletrônica. Também por questões de pressão, né? Minha mãe falava, escolhe alguma coisa pra você fazer de curso técnico. Aí eu escolhi eletrônica porque eu gostava de desmontar carrinho, sabe? Então, enfim. Só que eu percebi que não era muito eletrônica o que eu queria fazer, seguir carreira, né? E aí eu ficava aquela coisa, eu gosto de educação física, eu sempre gostei de esportes. Aí, mas tinha uma pressão da família falando, não faz, você vai ficar trabalhando na academia, você vai... passou um doido gritando agora. Eu ouvi. É o coronavírus, atacou ele. E aí eu segui meio que a profissão, 18 anos, se você não tem uma personalidade forte, você acaba cedendo com as pressões, né? Então eu segui meio que a expressão da minha família, aí não fiz educação física e fui fazer Olha, TI, né? eu acho, João, que na verdade você vê que é um tema muito,
muito conectado, né? A próxima pergunta ou citação que eu ia fazer são as pressões sociais, né? Família, mídia, relacionamento. E ele já, você vê que ele já entra nessa transição, né? Se estende, Sim. na minha visão, né? Passa da transição e vai até pro resto da vida. Mas você já está Sim. citando uma pressão social, uma pressão familiar, né? Interessante isso. Sim. E aí você vê, para você sair dessa pressão é difícil. Se você é novo, né? Seu pai, você vai acabar cedendo ao que seus pais dizem, né? O que a sociedade fala. Sai dessa, faz isso, tal. Bom, então aí eu segui, fiz o curso na faculdade, né? De sistemas de informação, que é da área de tecnologia. No começo, já no primeiro ano eu já queria largar. E até conversei sério com a minha família. Falei, pessoal, seguinte, vamos conversar aqui, ó. Senta todo mundo na sala, aí, no sofá. E falei, quero largar a faculdade. Eu imagino você em família falando assim, olha, mãe, seguinte, primeiro eu vou falar para você e depois para você. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para você, depois Então, aí eu reuni todos na... Cara, foi um choque tremendo. Parecia que, sei lá. Aí eles ficaram chocados, né? E eu falei, não quero mais, tipo, não tem nada a ver. Eu até gosto de informática, mas eu tô sentindo que não é isso que eu quero pra mim e tal. Só sei que, aí, de novo, uma pressão, tá? Mas o que você vai fazer da vida? Vai só trabalhar? Você tem que estudar. Tem que ter alguma coisa, tem que ser alguém na vida. E aí bom, enfim, né? De muita pressão, acabei cedendo. Aí falaram assim pra mim, já que você começou, termina, né? E só sei que os 2 primeiros anos eu levei muito na maciota, porque não era aquilo que eu queria, entendeu? E eu era muito imaturo também. Então, a questão da maturidade também meio que pega, né? E aí foi o que aconteceu. Eu me formei, trabalhei, tenho 15 anos hoje de carreira, né? De TI. Mas eu sinto que não é isso que eu quero pra mim, entendeu? E aí vem o contraponto, né? Não sei se eu já posso entrar nesse ponto agora. Mas... Talvez não. Não, abrindo parênteses, talvez não, porque eu acho que eu já previ tudo, mas qual que seria o... Eu já me perdi a linha, já perdi a linha da sociedade. Então, Paiva, eu vou passar a bola pra você e eu vou tentar lembrar do meu contraponto. Beleza. E para você, Paiva, como foi a transição da juventude para a vida adulta? Assim, no meu caso, a história foi um pouco idiota, assim. Eu sinto que a questão da maturidade que o Kojiro falou é uma coisa também que eu não tinha. Durante o meu ensino médio, dos 15 aos 17 anos, assim, mais ou menos, eu era criança, basicamente. Como eu falei, assim, a minha cabeça, ela demorou pra evoluir. Eu sinto que eu tô virando adulto só agora, com 25, quase 26. Vou fazer 26 segunda agora. Olha aí, olha essa fera aí, brincadeira, bicho. Olha as palmas aí, Uhul, bate palma aí, galera. Enfim, eu sinto que a minha cabeça sempre foi muito imatura. E no meu ensino médio, foi a época que eu fui mais imaturo. Porque foi uma época que eu fiz bastante amigos. E eram amigos bem zoeiros, faziam muita merda, saca? Não merda, assim, no sentido ruim, mas só que, assim, no sentido de fazer bagunça na sala de aula. Uma coisa que eu não fazia antes. Nunca fiz antes. Porque quando eu tava no meu ensino fundamental, eu não tinha muitos amigos. Quando eu fui pro médio, aí sim eu conheci algumas pessoas e fiz amizades. Mas só que isso me influenciou muito. Essas pessoas serem imaturas também. A questão da internet, que eu sempre fui muito conectado. Eu fiz o curso técnico de informática integrado com o ensino médio. Então, assim, você pode imaginar que era um monte de nerd, né? E eu incluso. Talvez eu era o maior deles. Eu ainda me considero nerd, bastante nerd. E assim... É bom ou ruim? É bom ou ruim? Eu adoro ser nerd. Eu amo, é o meu estilo de vida. Mas... Então você gosta daquela série chamada The Big Bang Theory? Ah, meu Deus. Não gosto.
Ela é muito Não ruim, gosta? eu Ok. odeio essa série. Então você é mais nerd que a série, que dizem que é série pra nerd. Essa série aí, inclusive, foi uma série que lançou quando eu era mais novo. Tava nessa época aí. E o pessoal assistia e tal, e ficava bazinga, bazinga, bazinga. Cara, o negócio totalmente sem graça, velho. Eu tentei assistir aquilo, mas só que não arrancava uma risada de mim. Eu juro pra você que eu assisti Não. sério. Assim, aquela risada forçada de fundo, tentando puxar você a rir, induzir você a rir. Cara, aquilo ali... inclusive, tem até uma edição no YouTube que eles fizeram tirando as risadas. E, cara, é deprimente. Deprimente. Você vê aquelas pessoas se autodestruindo ali, fazendo coisas vergonhosas e que, assim, sem as risadas não tem graça nenhuma, sabe? Mas, enfim. Não, eu vi também, eu vi 3 capítulos dessa série, o Paiva, que uma pessoa me apresentou tudo mais. Minha ex-namorada, especificamente. E ela viajava nessa série. E eu não via graça, cara. Eu falava, mano, Você pode o que ver, tá acontecendo? todo mundo que Eu gosta... não dava risada nenhuma, velho. Todo mundo que gosta dessa série não é nerd. Porque... não, tem um ou outro nerd que gosta assim, mas só que a maioria não é nerd. Por quê? Porque os nerds são estereotipados, entendeu? Nessa história. Você pode ver que eles são muito estranhos, são tratados como estranhos, sabe? São tratados como pessoas fora da realidade, entendeu? E não é o caso. Eu não me sinto assim. Eu me sinto muito conectado com a realidade. Mas só que, enfim, voltando ao... Agora eu vou entrar na parte principal, e que, assim, é a parte que eu vou me sentir mais idiota falando. Que, em um certo momento, eu quis ser comediante. Mas só que eu tive a tristeza de perceber... Isso é muito engraçado. Você não achou engraçado, João? Eu quis ser comediante, mas eu tive a tristeza de perceber que para ser comediante você precisa ser engraçado. Então eu não atendo a esse princípio. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ser jornalista, que é uma coisa mais ou menos parecida. Que, assim, dava para eu trabalhar ainda na área do entretenimento. Eu via, tipo, sei lá, não é uma pessoa que me inspirou necessariamente, mas, por exemplo, o Celso Portiolli, ou então o Marcos Mion. Esse sim me inspirou um pouco mais. Mas só que eles são, assim, pessoas do meio jornalístico, não necessariamente formados em jornalismo, mas que atuam no entretenimento. Foi o básico. E quem me induziu, quem me inspirou mais, foi um comediante chamado Ronald Rios. Não sei se vocês conhecem. Já ouviu falar dele? Olha. Já, o cara é fera. O cara é fera. Olha aí, bicho. Demais, né? Ronald Rios, eu nunca ouvi falar, bicho, mas deve ser bom mesmo, bicho. E aí, quem é? Ele foi conhecido como o primeiro youtuber. O youtuber antes dos outros youtubers. Porque ele começou antes do PC Siqueira, que é considerado o primeiro, mas o Ronald Rios não tem nenhum reconhecimento por isso. Depois ele foi pra MTV, ele foi depois pro CQC. CQC também. No CQC que eu acho que ele ficou mais conhecido. Mas só que eu admirava ele mais pela internet. E eu queria até mandar uma solidariedade pro cara, porque hoje em dia ele parece que ele tá muito deprimido. Ele mergulhou numa depressão muito fodida, engordou muito. Mas isso tem relação também com no caso dele, né? Vai lidar com a fama, né? Sim. Você chega num nível de sucesso, é difícil manter, cara. Ele chegou num nível muito grande na internet. Muita gente conhecia ele. Na televisão, muita gente conhecia ele. E depois o CQC mandou ele embora, ninguém mais quis ele. Então aí parece que ele se mergulhou numa depressão, uma coisa que eu passei também na minha vida. Então eu entendo ele completamente. O caso dele tem um agravante, que dizem que ele usa muita droga. Mas que é uma coisa que piora, né? Dependendo da droga. Mas foi um cara que me inspirou muito. Me inspirou muito. Ele não é o mais nobre, assim, a pessoa mais nobre para ser inspirador, porque ele falava muita merda. Mas me inspirou e, assim, eu queria ser igual a ele. Mas só que o fato é que eu não sou igual a ele. Minha personalidade é completamente diferente. Eu tive outras pessoas depois que me inspiraram de uma forma melhor, pessoas mais parecidas comigo, e que é o que eu busco hoje em dia. E eu vou responder isso
numa outra pergunta que o Virgulino preparou lá na frente. Beleza, Paiva. Essa pergunta vem logo mais, e daí você volta para esse tema. Eu falei um pouco, né? Eu cheguei a responder isso, gente, sobre a minha transição e pressão social ou não? Não sei. Sua transição, como é que é? Ô Virgulino, deixa eu só fazer uma chamadinha rapidinho. Eu vou no banheiro, eu já volto, tá? Tá Tá. bom, vai lá. Viu, Virgulino? Peraí, escutando um pouco baixo. vai precisar de mim agora pra responder a pergunta ou alguma coisa? Você vai. No banheiro, você vai fazer. Você vai mijar ou você vai cagar? Vou mijar. Bebi uma cerveja aqui. Então tá bom. Bebi uma Corona aqui. Tudo bem, né? Vou lá mijar ela. Cara, eu tô tomando uma Amstel aqui, cara. Ó, sintonia. Bebendo aí também. Pra honrar o careca, João né, que cara? não. Porque sempre quando ele fazia essas coisas, ele bebia um cado. Então a gente tem que beber também. Se não tiver bebendo, não é merda. Vou lá, já volto. Mas o João Vai lá, não tá vai lá. bebendo. O João não tá bebendo, né, João? Cara, pior que eu tô bebendo acho que uma vez por semana, hein? Então, vou falar pra vocês porque que eu fiquei em silêncio, né? Eu tava na escadaria aqui, e aí chegou uns três pivetinhos aqui aqui estilo noinha, sabe? Sei. Aí eu já levantei aqui e me fiz de segurança. É sério. Eu tava sentado. Eu levantei e tá fiz pose de social? segurança. Não, Tá eu tô. social pra ser segurança? Eu tô de terno segurança preto, paisana. Terno preto, camisa branca e gravata preta? Imagina assim, você vê três noinhas vindo na sua. Três noinhas entre aspas, né? Mas tipo, como se fosse, né? Vindo na sua direção. O que você fala, mano? Esses caras vão tentar me assaltar. Eles estão em três, né? Tudo bem que eu sou magro, mas eles eram mais magros que eu. Aí eu fiz aqui, sabe quando você estufa o peito e fica parado assim, faz pose de fortão? Aí eles meio que, eles iam aqui de pescada, eles voltaram. E de repente chegou mais uns 3, 4, cara. Só que aí eles Só que eles não subiram na escada. Eles ficaram no cantinho ali embaixo. Eu fiquei olhando feio pra eles com pose de machão, né? Aí eles recuaram. Caramba, cara, você é foda, velho. Tô de volta, hein? Você poderia dar aula pra professor de Muay Thai e professor de Jiu-Jitsu, velho. Você é foda. Mas você sabe que isso é psicologia, né? Total. Tipo, se o ladrão sabe que você tá preparado e você tá atento, ele não vai te assaltar. Exato. Ele vai pensar, mano. É como o cachorro, que só morde quem tem medo. Exato. Então, mano, eles ficaram com medo. Eles iam subir aqui na escada. Não pra, talvez pra não pra me roubar, né? Mas... É como o coronavírus, só pega quem tá em pânico. Não, zoeira. Só pega quem tem alergia. Porque fica coçando a cara, coçando o nariz. Ô pai, você tá cagando e tá falando com a gente, é isso? Não, já voltei. Porra, cara. Tá de brincadeira, Passei velho. no meio da história aí, mas vocês não viram. Eu tô sentindo o cheiro. Eu tô sentindo o cheiro daqui, meu. Eu tô sentindo o cheiro daqui. Porra, mano. Mas o Paiva, infelizmente, o Paiva perdeu, cara, tudo que você me contou, o João. Infelizmente, ele só vai poder assistir depois, cara, porque é muito longo. Depois eu vou ouvir. Tá bom. Cara, mas é que assim, pra quem mora aqui em São Paulo tem que já fica ligeiro, né, dos noinha. Total. Então, mas uma pergunta pra você... Verdade. Uma pergunta pra você, outra pra você. Eu cheguei a falar sobre as pressões que eu tive familiares? Não. Ou ainda não, é você agora. Não, né? Então vamos lá. Eu nessa minha transição aí pra vida adulta e tudo mais, então terminei lá o ensino médio. Minha vida é muito parecida com a de vocês, cara. Eu achava que eu era muito diferente, mas não. Agora eu tô achando que a gente é igual. E parece que a gente é uma tendência. E por a gente ser uma tendência, eu tô começando a entender que 95% da população assim, igual nós. Eles não têm um direcionamento, não sabem muito bem o que querem, entra em conflito com o que querem e tudo mais. Então, assim, eu me sinto um pouco confortável. Eu cheguei num ponto da minha vida que
Eu falei, olha, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fiz curso técnico também, fiz curso de informática aplicada. Olha que engraçado, nós Nossa, temos algo em comum. muita coisa em Pois comum, é. então, hein? E Uma coisa que une nós três, muita além coisa da merge, né? além da merda, é verdade. Mas nunca segui essa coisa da informática, assim, eu nunca tive aptidão, nunca tive curiosidade. Eu acho que a palavra é curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade move, a curiosidade está acima da aptidão. E eu não tive curiosidade para informática, eu aprendi aquilo que me serviu, o básico, e enfim, aí eu vou tocando. E aí depois eu fiz um curso técnico de administração de empresa, e até por isso eu escolhi a administração, porque eu entendi que seria mais fácil para mim uma faculdade, já que eu tinha uma base, e também porque é uma faculdade abrangente, que acaba sendo aí uma apólice de seguro, né? Se você faz administração, como toda empresa tem esse setor, você consegue emprego mais fácil, digamos assim, do que a maioria das pessoas que fazem uma faculdade específica. E daí eu Isso é fiz, empregabilidade, né? eu pensei em emprego, eu fui prático, eu tive uma mentalidade muito prática. Falei, olha, porque aos meus 20, eu comecei muito tarde também, muito atrasado também, né? Então, assim, eu tive uma educação na Bahia ali que ela é diferente de São Paulo, então te atrasa um pouco. Então, e aí nesse atraso, eu acabei tomando essa decisão tardia e fiz e me formei. Vocês falaram aí, né? Era em 4, foi em 5 e tal. A administração em 4, eu me formei em 5 anos, para vocês terem uma ideia também. Enfim, e daí me formei, aí segui lá no ramo lá da administração. Mas aí o meu sonho sempre me cobrava. A gente vive um conflito muito interessante, né? Porque eu não sei se vocês sentiram isso, mas a nossa vida, são duas vidas, né, vivendo numa pessoa, né? Digamos assim, né? Uma vida o tema já diz, né? O sonho versus a realidade, ao que é possível. Muitas vezes há uma limitação financeira, porque se eu de fato tivesse dinheiro na época, né, que eu fiz administração, possivelmente eu escolheria música para pagar música, para ver de música, porque eu acho que é uma coisa Da hora. sensacional que eu gosto. É, e o pai vai me surpreender muito em querer ser comediante, assim, porque eu acho ele muito sério. Mas enfim. É porque vocês não me conhecem de verdade. Eu sinto que eu tenho dificuldade de mostrar quem eu sou de verdade. Mas Você é aqueles Entendi. caras, você é aqueles caras que tem um humor refinado. não, eu sou o cara que ri de gente cagando um na boca do outro. Esse tipo de coisa. Mas aí você é o cara que é bom pra contar piada, não pra contar piada. Tipo assim, ou seja, você é o cara pra dar risada. Talvez. O Carlos Alberto. Tipo, E assim, só uma curiosidade, você falou Carlos Alberto, a gente já fez uma paródia. Eu e mais o pessoal lá do Motherfuckers de Plantão, a gente fez uma paródia da Praça é Nossa e eu fiz o Carlos Alberto. Vai dar uma palhinha, dá uma o palhinha. que é Motherfuckers de plantão? Motherfuckers de Plantão era um grupo que a gente tinha no Facebook que a gente fazia muita zoeira, sabe? Inclusive o Careca a gente conheceu através do Motherfuckers. Porra, que É legal, uma história cara. longa. Eu contei no primeiro episódio, aqui no Depois- primeiro podcast, como é que eu conheci. Eu lembro dos vídeos, motherfucker. E o Kojiro também tava lá. Eu não sei se o Virgulino chegou a conhecer. Mas a gente Eu fazia a- muita não, zoeira, não, a gente não. se reunia e tal. E O Daniel Mack, né? o Daniel Mac criou e eu meio que gerenciava, entendeu? Que legal, cara. Legal, cara. E o Daniel Mack também, Certo. velho? Ah, faz muito tempo Fala que com ele ainda? eu não converso com ele. E o Daniel Burger? Daniel, o quê? Porque eu falei Daniel Mack, aí você falou Daniel Burger. Esse eu não conheço, não. McDonald's é concorrente do Burger King. Ah, entendi. Nossa, foi péssimo. Beleza.
Enfim, então parece que tem uma cobrança, né? E eu passo por essa cobrança agora, né? E aí já entro na próxima pergunta também, que é como viver o sonho puramente, né? Viver ele 100%, ou conciliar esse sonho, dividir, né? Parte eu faço sonho, parte eu vivo a vida que dá para viver. Então, eu acho que o melhor exemplo para isso é um músico, né? Quando uma pessoa vira para você e fala que ela é músico, você fala, nossa, que legal, mas o que você faz? A pessoa não se convence que ele é puramente músico e vive de música e ganha dinheiro para isso. Porque tem uma visão do que o músico ele faz um hobby ali, né? Tem essa visão de algo de lazer e tal. Uhum. E os caras trampam pra caralho. Ganha 100 conto numa noite, fica lá. É falta de respeito com a profissão, né? Você achar que a pessoa tem que fazer outra coisa. Imagina se eu seguisse com a ideia de ser comediante hoje em dia. Eu ia estar morrendo de fome. Não só por eu não ser engraçado, mas por não ter demanda disso no Brasil. Entendeu? Você tem que ser o Rafinha Bastos para poder conseguir ganhar dinheiro. Se você não for, você não ganha dinheiro. Entendeu? Você já imaginou, Paiva, ser comediante, no final do show, ninguém riu. Aí a pessoa fala assim, oi, você é comediante, mas o que você faz? Além de... Não, eles iam falar pra eu parar de ser, né? Porque ia chegar, ninguém riu, ia chegar lá, ia falar o quê? Pra eu parar de ser, né? Mas essa pergunta, não tem nenhuma profissão que receba mais essa pergunta do que professor. E eu acho muito absurdo uma pessoa falar que não recebe mais. perguntar pro professor se ele só faz isso da vida. Mas você só dá aula. Você só dá aula. Olha que absurdo. Professor é uma das profissões mais importantes. Mas músico não escuta mais isso do que professor? Isso eu acho. Eu não sei, porque como eu sou professor, Não, eu acho que músico qualquer também. artista ouve mais do que professor. Mas só que professor ser perguntado isso, eu acredito que é muito absurdo. É o maior absurdo. Você falar para um professor que ele deveria estar fazendo outra coisa. Sendo que a educação é uma das coisas mais importantes. Acho que profissões ligadas a humanas, assim como, sei lá, você vai fazer um artesanato, você vai fazer né, ligado à pintura, à arte. As pessoas pensam, tipo, isso aí não é trabalho, isso aí é só diversão. Artes, né, em geral. Sim. E isso tem... E é isso, né? Por um lado tem, né, essa questão nossa, interna, é uma questão externa. É muito equilibrismo, existe um equilibrismo duplo aí, vocês perceberam? Eu passo por isso diariamente. Existe um equilibrismo entre nós mesmos, que é com relação a se a gente está fazendo o que deveria fazer, se a gente está conciliando, né? Que eu parei na parte da conciliação, né? Tem uma música aí rolando, é isso? É no Cogido. É que eu saí fui expulso agora da escada. Você não era segurança lá, meu? Como é que você foi? É que agora o segurança real me expulsou. Mas tudo bem, eu vou fazendo minha caminhada aqui, né? Não, tá certo. Então assim, que eu falei da parte da conciliação, né? Então é um equilibrismo você e você, né? Até que ponto eu tô fazendo o que eu gosto, fazendo o que é necessário. Mas você tem um outro equilibrismo que é da sociedade que te julga pra caralho e tipo assim, você não tá fazendo o que deveria fazer. Ou seja, nós já temos uma pressão interna de nós mesmos. E aí você acumula com a pressão externa. Isso é muito louco, cara. Tem gente que não aguenta essa pressão toda. E aí pira, e aí vai no psicólogo, e aí... Exatamente. Psicanalista, enfim. Porque o psicólogo vai te fazer crer que que não tá errado em querer seguir o seu sonho, né? O que você gosta. Sim. Né? Ele tenta fazer tirar aquela pressão da sociedade que você... Ele faz uma descompressão, na verdade. Sim. Eu não sei se é porque eu peguei uma época diferente,
Mas quando eu escolhi fazer jornalismo, eu sinto que eu não fui tão julgado por isso. Eu sinto que em outros ambientes, eu não conheço os pais de vocês, mas pelo que vocês falaram, eles exigiam que desse mais status, alguma coisa assim, pelo que vocês contaram. Mas eu sinto que eu não passei tanto por isso, sabe? Dos meus pais, eles não exigiram assim de mim nada, sabe? Quando eu contei para eles que eu queria fazer jornalismo, eles ficaram meio tristes porque eles queriam que eu fizesse sistemas de informação também, porque eu já tinha sido aprovado também em sistemas de informação. E eu optei pelo jornalismo, que eu também fui aprovado. Mas eu não me senti julgado pela sociedade também. O que eu senti é que muita gente, assim, é bobo, mas a única coisa que todo mundo falava era que, assim, eu falava que eu ia ser jornalista, me falavam assim, então eu vou te ver lá no Jornal Nacional, substituindo o William Bonner. Era sempre isso, sempre. E assim, todo Isso mundo gera uma pressão. Isso gera uma pressão. Um pouquinho. Então, por isso. Porque se você não chega nesse nível, aí a pessoa acha que, você não, entendeu? É embaçado. Então, mas só que no meu caso não foi uma coisa a ponto de querer fazer eu parar de estudar jornalismo. Mas só que eu perguntava para as outras pessoas que estudavam comigo, todos eles passavam pela mesma coisa do Jornal Nacional. Era sempre o Jornal Nacional. Falava que queria ver você lá na bancada do Jornal Nacional. E eu falava, não. Eu falava às vezes até que eu odiava a Globo, quando a pessoa falava isso. Mas enfim. Boa. Posso fazer uma adendo? À vontade. Você é jornalista do Nerdcast. Isso aí. Muito melhor. Exatamente. 1 milhão de vezes. Muito melhor, cara. Aqui você tem liberdade. Exatamente. Você não ganha nada. Eu sinto que eu tô no lugar que eu deveria estar. Eu não queria estar em outro lugar, não. Então você tá vivendo o seu sonho nessa parte. Ainda não, mas só que eu tô em vias de chegar lá, porque... Tá encaminhado. Sim, tá encaminhado, porque né? eu tô com Não. entendeu? Você não entendeu, Paiva. Não, agora você tá com projetos que eu entendo que são projetos pra própria Nerd. Mas... Não só da Nerd. Mas quando eu digo que você tá vivendo o seu sonho, por exemplo, você tá vivendo... Eu tô vendo a parte do meu sonho fazendo esse Nerdcast agora, sabe? Eu não queria estar em outro lugar, além desse que eu tô agora, tomando aqui minha que é uma Big Apple falsificada, qual que é o meio, e me tomando minha Amstel. Eu só queria estar aqui. Eu tô vivendo o sonho. Eu acho que vocês também, entende? Sim. É isso que eu quero dizer. Eu sinto que eu tô em vias de chegar lá no que eu quero de verdade na minha vida. Eu sinto que o Nerdcast é uma parte importante, porque aqui a gente pode falar de coisas sérias, mas só que esse lado do sonho de ser comediante quando eu era mais novo ainda tem um pouquinho em mim. Eu não abandonei totalmente, mas eu quero ir mais pro lado do entretenimento, fazer uma coisa mais assim, pro YouTube, entendeu? Uma coisa mais tipo live. Mas você fala o quê? Ser comediante do seu sonho antigo, você ainda permanece? Uma chama acesa? Não, isso? um pouquinho, sabe? Não ser comediante de palco. Porque depois eu percebi que isso nem era tão engraçado, assim, na minha opinião. Ver esses shows de stand-up comedy. Eu não acho tão engraçado. Eu gosto mais de vídeos engraçados, assim, sabe? Coisas da algo internet. voltado pro entretenimento, né? Entretenimento pra Talvez internet. não comédia de comédia, mas algo mais zoeira, né? Assim, acho que é isso, a né? partir de um certo ponto eu larguei esse lance de comediante de palco e passei a querer fazer entretenimento pra internet. E até hoje eu sigo nessa parte. Eu vou chegar lá. Uma hora eu vou chegar lá. Talvez eu não tenha visualizações, eu não seja bem recebido, sabe? As pessoas não visualizem muito minhas coisas. Mas assim, foda-se, assim, simplesmente. Porque eu vou estar fazendo o que eu quero, sabe? E essa é a parte que mais importa. Uma hora, cara. Por falar nisso, Paiva, por um acaso você quer deixar que canal é esse? O que você já tá fazendo? Em breve vai começar. Você pode colocar aqui? Em breve vai começar tem, o canal Onurb no YouTube. E também no Twitch. Mas o Twitch eu vou começar
vai demorar um pouquinho ainda porque eu tenho que comprar um computador novo para poder fazer a live. Mas só que lá vai ser Onurb Lixo o nome. Bacana. Ah, show Gostei. de bola. Aí, pessoal, Diga aí. você vai criar o canal ainda ou já Não, o existe? canal já existe. Inclusive, tinha um canal antigo que eu fiz nessa época aí, quando eu era adolescente, com esses sonhos doidos aí de ser comediante, que eu fiz 3 vídeos, né? Que era vlogs. Mas eram vlogs diferentes. Não era eu que falava, era o Google Translate. Sim. O Google Translate falava. Tá. E eu fazia ele falar umas coisas aí. E, cara, os vídeos bombaram, velho. Na época, eu tive muita visualização. Eu cheguei a 120 mil visualizações agora no primeiro vídeo. Porra. E tenho mais 2 vídeos, assim, que estão com bastante... Mais 3, na verdade. Que estão com bastante visualização. Então, assim, foi uma chama, foi uma faísca naquela época. E que hoje eu tô tentando retomar. Eu não vou fazer a mesma coisa, mas eu pretendo voltar a fazer vídeos assim de zoeira, entretenimento e tal. Boa, legal. Cara, super apoio. Eu acho que tem que voltar. E, não se preocupar em visualização. Porque o trabalho é frequência e trabalho. E aí isso, mano, pode demorar 2, 3 anos, 4 anos, mas uma hora decola, entendeu? João, sabe o que você me lembrou agora, João, dizendo isso? Por quê? Uma coisa muito legal que eu vi, tem a ver com o que você está falando. Tem um guru indiano chamado Sadhguru. Ah, conheço. Sadhguru. Já vi vídeo. Você conhece? Eu acho que eu te mandei uma parada. Você já me mandou também. Mas eu já conheci ele antes também. E aí ele diz uma coisa que você está dizendo, João, que ele tira essa pressão, sabe? Que nós vivemos sob pressão. Aí eu tô linkando aqui, você falou de um psicólogo que ele descompressa, ele alivia. Mas eu ainda acho que não é o ideal, porque pode ter o interesse econômico também está na psicologia. Ainda que as pessoas façam psicologia por amor, tem um componente econômico que elas precisam de demanda, elas precisam de pessoas. A demanda tem muito, tem né, problemas. Nossa, gente depressiva. E se não tiver, elas dão um jeito de criar essa demanda. Não a psicologia sozinha, porque é difícil um setor sozinho criar. Mas se ela se integrar com a farmacêutica, que os dois ganham, então assim, olha, você é psicóloga, receite o meu remédio, então assim, unem forças. Então assim, aí você falou de descompressar, né? Então você tem o Sadhguru que, pra mim, ele também descompressa, mas eu entendo que é de uma maneira natural, sensacional, sem defeitos, perfeita, porque não tem remédio, tem nada. E ele diz o seguinte, João, que é o que você diz, o importante não é o resultado, é o processo. Exato. Não é o que você vai conseguir atingir, é o seu dia a dia. Você vai crescer fazendo, não na meta final. Inclusive ele fala, tem um vídeo dele que ele diz, não tem uma meta, né? Ele quebra todo o paradigma dos coaching. Tem muita coisa associada a coaching, né? Mas ele quebra esses paradigmas que ele diz, não tem uma meta. E os coaches dizem. Isso é do budismo. Coaches. O budismo que fala coaches isso. Ah, é? Sim. Muito bom. E isso que ele é hinduísta, né? Então você vê que tem uma ligação. Eu achei que ele era budista. Mas só que. Mas eu acho que muita coisa. É na Índia e tal. Sim, a questão do minimalismo que hoje tá na moda. Não sei se vocês já ouviram falar de minimalismo. Já. Tive contato, assim, tudo isso que a gente está discutindo, eu tive contato com isso bem cedo, quando eu era adolescente. Então, assim, foi coisas que me formaram mesmo. Eu sempre fui minimalista sem saber, porque também quando você é pobre, você não tem como ter muita coisa, né? Você é minimalista de qualquer forma. Mas só que, assim, essa questão de você tá numa jornada, não tem um ponto final nessa jornada. Quando você chega naquele que você coloca como seu objetivo, a vida continua depois daquilo. Então,
a vida é assim, né? Você tá sempre buscando. Você só não pode se deixar levar pela essa loucura de eu tenho que alcançar minha meta, eu tenho que, por exemplo, comprar minha casa, comprar um carro. Quando é econômico a meta, é pior ainda. Eu tenho que ganhar muito, porque aí a ansiedade te faz não aproveitar todas essas jornadas que você faz no caminho para sua meta. Eu tenho uma concepção um pouquinho diferente do Sérgio Guru. Não que eu chegue nem perto da inteligência, da sabedoria dele, mas só que é uma filosofia de vida pessoal, assim, que eu prefiro buscar as metas, porque, assim, elas dão sentido para a minha vida, entendeu? Se eu não coloco meta nenhuma, eu tentei até por um certo tempo, eu fico muito triste, sabe? Eu não consigo fazer nada e tal, porque aí a gente acaba focando nas coisas da vida, assim. A gente dá atenção demais para tudo que está acontecendo e 99% é coisa ruim. Não é para a gente fechar o olho também. Mas só que a gente tem alguma coisa para nos desviar um pouquinho, sabe? E sem deixar de lutar também por um mundo melhor da nossa forma. É uma coisa importante, é a forma que eu sigo. Eu acho que o sentido, pelo que eu entendi, era questão de meta, né? Eu acho que o sentido que talvez o Virgulino quis dizer era a questão do processo, entendeu? Porque às vezes as pessoas focam muito no final e não focam na caminhada. Eu acho que é isso que ele quis dizer, entendeu? Sim. Eu queria trazer um tema, ainda sobre o nosso tema, mas trazer um ponto pra gente, que é o seguinte, a questão das gerações. Então, por exemplo, a nossa geração é a geração hedonista, ou seja, de modo geral, a nossa geração, que nasceu ali nos anos 90, 80, 90, né, e até dos anos 2000, preza o prazer, né? Já os nossos pais, principalmente os meus, né? De vocês acho que também estão de uma época onde não tinha essa coisa de escolher um trabalho que desse prazer. Era você trabalhar aquilo e não reclamar, entendeu? Tinha que trabalhar a vida toda lá. Vocês entendem? Muitos casos, assim, cara, de pessoas mais velhas, eles não têm escolha e eles só têm uma escolha, que é de sobreviver, de tentar sobreviver. Exatamente. Talvez o trabalho em si não dava prazer, mas ele sentia prazer no que aquilo gerava para a família dele. Sim, mas só que a gente tem que ver que tipo de família. Porque classe média baixa que seja, pode ser que seja assim, sabe? Meus pais, eu sou de classe média, sempre fui. Mas só que eu vejo, assim, gente mais pobre que sempre lutou foi para sobreviver mesmo. E a próxima geração que aí teve condição de escolher alguma coisa, entendeu? Sim. E aí muitas vezes tem esse choque de gerações de pensamentos. Tá? Então, por exemplo, em casa, a minha família, meus pais, né, são da época que, você tem que conseguir um trabalho que te dê estabilidade, entendeu? Essa é a mentalidade da minha mãe, dos meus pais, né? Já eu não quero estabilidade. Claro que estabilidade é bom, mas eu já prezo a questão de estar satisfeito no que eu tô fazendo, entendeu? E aí tem esses choques de gerações. Esses choques de filosofia, né? De ver um trabalho como... Minha mãe sempre viu um trabalho, você tem que trabalhar, sobrevivência. Por exemplo, minha mãe, ela casou forçada, entendeu? Eu hoje não me vejo casando forçado, né? Então ela vem com essa coisa de tipo mais de um passado, né? Onde a mulher casar, ela começou a namorar com meu pai, então a minha avó forçou ela a casar, entendeu? Aí teve filhos, também pressão para ter filhos. Isso até hoje, né? Tem até um preconceito, né? Com casal que não tem filho.
também tem aquela pressão, você precisa ter filho, precisa ter filho, precisa ter filho. Agora nem tanto, né, João? Porque eu vi uma postagem que dizia o seguinte: os pets viraram os filhos e as plantas viraram os pets. As Sim. crianças foram canceladas, então assim, não tem tanta pressão hoje em dia. Pra ter filho. Eu acho que ainda tem muito. Assim, apesar de estar virando uma coisa mais comum, né? Mas só que mulher é que mais sofre com isso. Sim. Vai chegando nos 30, assim, elas ficam recebendo essas perguntas direto, quando vai ter filho, quando vai casar, entendeu? A mãe fala pra filha, e aí, não vai me dar um neto? Né? A minha mãe fala, e aí, você não vai me dar um neto? Eu falo, mas você vai cuidar então? Porque dá é fácil, você cuida, né? pode ser. Então é um tipo de pressão, né, que também, porque às vezes a pessoa idealiza uma vida, por exemplo, eu hoje não penso em ter filho. Pode ser que eu daqui a 10 anos possa ter, não sei. Mas tem uma pressão. Você tem que casar, você tem que namorar, casar, ter filho, ter sua casa. E se eu não quiser? Se eu quiser viver que nem falou lá o Mogli, né? Somente o necessário. Se eu quiser ter uma vida mais simples, sem filho, ok, tô bem assim. E as pessoas não aceitam que você não está bem do jeito que elas acham que você está. A gente, diferente das gerações anteriores, a gente tem uma reflexão maior quanto ao preço de ter filho, porque a gente também teve, não que seja muito, mas um pouco mais de educação sexual, talvez, que a geração anterior, que fazia filho por fazer. De formação, né? Então, aí a gente pensa, né? A gente vai ter que sustentar uma criança até praticamente os 30 anos de idade dela, que talvez a gente nem sabe como é que vai estar daqui a 30 anos, e pode estar destruído o planeta, entendeu? E assim, se continuar desse jeito, provavelmente vai estar. Então, e a gente, o jovem hoje em dia, ele vai trabalhar, ele recebe salário mínimo. São os jovens com mais ansiedade, com mais taxa de depressão. Assim, aí depois perguntam pra gente por que a gente não quer ter filho. E assim, a resposta tá na cara. As pessoas mais velhas, que são geralmente os políticos, são os presidentes dos países, são, em geral, eles não estão cuidando direito do planeta. Então, como é que eles querem que a gente, a gente siga do mesmo jeito que está, se a gente sabe que do jeito que está continuando, a gente vai acabar sendo exterminado, sabe? Sendo extinto. Você já imaginou como que vai ser daqui a 30, 40 anos, em termos de exigência para profissional? Eu não sei. Hoje você tem que saber inglês. Você já tem que saber o inglês intermediário, quer dizer, intermediário não, né? Fluente, praticamente. Se continuar do jeito que tá, não vai ter trabalhador, cara. Esse que Exato, é o nosso futuro do jeito que tá, mas só que eu acredito que as coisas vão mudar. Se não mudarem, todo mundo vai se fuder. A burguesia, a elite, Você sabe, tem uma ilusão que eles vão pegar uma nave espacial e vão para um outro planeta viver lá, sendo que não tem como, cara. Ou eles cuidam desse planeta que a gente tem, ou todo mundo morre. É esse que é o fato. Exatamente. Paiva, sabe o que você me lembrou agora? Charlie Brown Jr. Por quê? Tem uma música dele que ele fala assim: essa porra vai mudar, se não mudar pra onde vou, nunca sabe o que tentar de novo. Passa a bola e joga o jogo. O que eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério. Já ouviu? Eu nunca tinha ouvido. Já ouvi. Eu não ouço muito Charlie Brown Jr., mas essa aqui gostei. Ela reflete bastante, sim, esse pensamento. Não, essa música é perfeita. E eu acho assim que hoje tá um tema muito integrado, muito legal, porque tá tudo conectado. Inclusive,
Ô, São Paulino, Não, você vai perder, velho. Você quer saber do jogo? O João quer saber do jogo. Tá no boteco aí? Eu quis ser Tá no boteco, discreto, amigo? mas ele não entendeu. Eu fiz o sinal de 2 e perguntei, foi 2-1? Ele, O cara, que é? Você quer 2? Eu falei, Ele achou que não, você queria foi ser- 2-1. você fez Ele achou- o ele sinal achou de que você queria- 2. Fiz assim, Ele achou, fiz uma pergunta, 2-1. Aí ele, não, você quer 2? Duas Duas cervejas. cervejas? ele achou que você queria beber, velho. Não. Não, mas tá tudo muito integrado. Sabe por quê? Na verdade, a pergunta que eu iria fazer, a gente já respondeu muito ela em toda essa conversa que a gente já teve. Que é o quê? Como viver o sonho, nós já respondemos. Como conciliar o sonho também, nós já respondemos. Ou sobreviver, né? Que aí tem a ver com o que o Paiva falou agora, que ou a gente vai para outro planeta, jogar o jogo, não sei o quê. E eu escrevi o seguinte, né, no tema, né? Ou sobreviver, jogar o jogo do sistema, jogar o jogo do sistema. Então é isso, que tem a ver com a pressão. A pressão ela tá tão grande que ninguém aguenta mais, tá todo mundo sob pressão. E, e é isso, vocês entendem o que eu tô dizendo? Eu entendo e posso fazer um adendo? Sim. Vocês lembram que eu comentei na nosso último Madcast que já tava 1 ano e meio, 2 anos me fudendo pagando cartão de crédito? Sim. Uhum. Então as dívidas elas geram uma puta pressão em você, né? Tipo, principalmente de cartão de crédito. Você fala, mano, se você não me pagar, tô ferrado, tô fudido. Uma dívida de R$ 1.000 em um ano vira, sei lá quantos R$ 1.000. 5.000, sei lá. Mais até. Então, cara, e eu era um bom pagador, aquele cara que, meu, pegava empréstimo do banco pra pagar a dívida do cartão. Pegava todo o meu salário. Pegava todo o meu salário e, tipo, sabe? Então, não vi um puto. Você era daqui... Ô, João, você era daquele que pegava dinheiro com a agiota pra pagar dinheiro do cartão de crédito. Exatamente. E aí, cara, eu falei, mano, eu acho que eu comentei com vocês na última Nerdcast. Falei, mano, quer saber? Eu vou dar um calote nesses filhos da p. Não, você não chegou a falar, não. O que eu fiz? Isso é legal colocar no ar, pra ter uma dica pra galera aí. Tem uma coisa que chama tudo ou nada. Aquela história que você paga, que pra você chegar no banco e refinanciar a dívida, aumenta a dívida. Então, tipo assim, você tá devendo 5.000 pro banco. Aí, você chega lá, pô, não tô conseguindo pagar as parcelas do cartão e tal. Senta aqui, vamos refinanciar a sua dívida. Você paga R$ 200 por mês, facilita a sua vida? Beleza. Só que eles parcelam em 50 vezes. Uma dívida de 5.000 vai, sei lá, você vai pagar 15 mil, 25 mil, sei lá, entendeu? Uhum. E eu tava fazendo isso, cara. E aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou dar um calote. Aí eu vi um vídeo também, alguns vídeos, né? Explicando que você deixa de pagar o dinheiro que você iria pagar pro banco, você guarda e espera eles te ligarem. Assim, daqui 1 ano, 2 anos, eles te ligarem para acertar a dívida, você vai pagar uma fração ali da dívida. Você vai pagar 15%, 20% da dívida, entendeu? Da dívida original. Então, por exemplo, você está devendo 10 mil, mas desses 10 mil, tipo, 8 mil é juros. Aí sua dívida original é 2. Só que passou 3 anos, você está devendo tipo 50 conto. Eles vão te cobrar os 50 conto, só que depois eles vão fazer uma oferta. Eles vão fazer assim, mano, ó, R$ 1.000 pra você quitar sua dívida, R$ 2.000, entendeu? Aí você vai lá, já era. Boa dica. É o tudo ou nada que chama. Então, Eu já cara, pela primeira vez, 2 Só anos. no final. Eu- Só no final que o seu raciocínio não bateu muito, João. É. Porque assim, o tudo ou nada,
Vamos dizer que assim, o tudo ou nada no final, para o banco não sair perdendo, ele vai te Ele cobrar aceita o qualquer mínimo do coisa. mínimo. Ele aceita qualquer Exatamente. coisa em cima, Exatamente. mas em cima da sua dívida principal, não com a dívida dos juros. Porque se for tudo ou nada em cima da sua dívida com juros, ainda assim você vai estar perdendo e pagando Não, muito. sim, exatamente, é da dívida original. Aconteceu comigo. O seu exemplo aconteceu comigo. Eu devia R$ 4.000 para o banco. Minha dívida chegou a 22. Eles mandaram uma proposta lá com desconto de 90%, que eu paguei R$ 352 e tudo certo. Ou seja, paciência, trabalha com dinheiro e uma hora se resolve, né? Não Então, se perca cara, no mas caminho. vocês não sabiam a pressão que eu tava passando nesses 2 últimos anos. Imagino. Era empréstimo para pagar cartão e cara, muitas vezes eu ia pedir refinanciamento ou mais um empréstimo, eles falavam que não. Falavam, não dá, se vira aí. Foi só parar de pagar uma parcela do empréstimo, tipo 2 semanas depois, eles já me ligaram. Só que aquela ligação para tentar refinanciar, né? Tipo, você pode pagar daqui a 3 dias? Eu falei, não tenho dinheiro. Então, fica a dica aí pra quem tá atolado em dívidas, tá sendo pressionado, tá desesperado aí pra pagar a dívida. Calma, não paga a dívida, guarda o dinheiro que seria pagar, espera o banco entrar em contato depois de uns 2, 3 anos e paga. Você vai pagar muito menos do que você tá teoricamente devendo. E nesse período, se você for muito ansioso, arruma alguma coisa pra fazer pra guardar 3 anos. Assiste série, estoura aquele... Sabe aquelas coisas que vem revestir? Você compra um produto novo, ela vem revestida daquelas bolinhas pra não quebrar? Tem Não, gente que sei. faz terapia estourando aqui? Pode? Sim. E isso, estoura uns plásticos bolhas. Então, assim, meus amigos, eu sei que é muita coisa para dizer, muitos raciocínios, mas estamos chegando perto do final. Então vamos lá, meus amigos. O programa está muito bom, sensacional, mas chegamos ao fim. E quais são as considerações finais? O que vocês têm a dizer? Qual que é o resumo da vida a vida dos sonhos versus a realidade, a sobrevivência? O que vocês podem falar? Eu acho que, assim como muitos internautas aí, o pessoal que acompanha a gente, os comentários deixou, o Careca era um bom exemplo de alguém que seguia aquilo que queria, né? Não totalmente, mas era bem claro isso, né? Ele não se deixava muito levar por pressões externas, de família, e simplesmente fazia aquilo que ele achava certo. E eu acho que o caminho pode ser esse, a gente tentar conciliar, porque não dá para, infelizmente, fazer tudo que a gente quer, porque nós vivemos em sociedade, enfim, há muita coisa que acaba norteando a nossa vida. Mas é sempre tentar, acho que o Paiva falou isso, é uma busca, né? A busca pelo seu sonho, a busca pelo seu objetivo. A vida vai tentar te trazer para um lado, tentar nadar de volta para o lado que você está. É difícil, Às vezes a gente vai ter que conseguir um trabalho ruim, que a gente não vai gostar, mas tentar encarar que vai ser algo temporário. E é isso. E mandar um abraço aí para todo mundo que acompanha a gente. E sigam, esperem para os próximos programas que teremos muitos temas bacanas para tratar ainda. Sensacional, João. Quais são suas considerações finais, Paiva? Eu queria encerrar dizendo, em relação ao tema, o que eu tenho feito ultimamente, o que eu tenho pensado, porque em determinado momento da nossa conversa, eu falei que eu vivo esse dilema no meu dia a dia. Essa questão dos sonhos e a vida real, essa dicotomia, pra mim é uma coisa assim que já é resolvida na minha vida pessoal, assim, porque eu já sei qual que é o espaço que isso
ocupa. Depois que eu me formei em jornalismo, eu resolvi procurar um emprego estável, né, que eu estou fazendo agora. Eu sou concursado. E com isso eu posso dar atenção para os meus sonhos no meu tempo livre. É esse o meu objetivo. Eu estou tentando, quando chego em casa, dar atenção, porque assim, eu não trabalho 8 horas por dia, ou mais, né? Porque tem gente que trabalha mais. E eu tenho muita sorte disso, eu sou muito grato por isso. E eu estudei por isso, né? Eu me esforcei para poder chegar nesse ponto. Então, assim, eu tenho que agradecer bastante. E tá feliz, sabe, por ter chegado nesse ponto. Muita gente não consegue. Mas o que eu quero dizer é que eu cheguei num ponto que eu consigo conciliar meus sonhos com a minha vida real, entendeu? No meu tempo livre, eu estou tentando dar atenção para os meus projetos. É uma coisa difícil, porque, querendo ou não, você já chega em casa cansado também do trabalho, sabe? Independente de quanto trabalho for. Você chega em casa cansado e você tem que lidar com outras coisas, entendeu? E é esse o desafio que eu estou tendo agora. Então, em breve, aí vocês vão estar vendo o meu canal no YouTube, que vai ser Onurb. E mais no futuro, vocês vão ver o meu canal no Twitch, que é o site para poder fazer ao vivo, de jogo e tal, que vai se chamar Onurb Lixo. Isso aí, Onurb Lixo. É isso, galera. Um abraço para todo mundo aí que segue a Mert. Sensacional, sensacional, Paiva. Minhas considerações finais são as seguintes, gente. Eu gostei da palavra do Paiva, é uma das palavras que eu mais gosto, inclusive, que se chama dicotomia. Dicotomia é uma palavra que muito bonita. Eu lembro do Constantino tomando uma surra do Ciro, e o Ciro fala essa palavra aí. Dá bilhão? O Ciro Dá bilhão? dá bilhão. Dá bilhão. Em que momento você lembra o contexto? Em que momento que ele fala essa palavra? Ele fala assim, não lembro muito bem, mas ele vinha com um discurso feito, o Constantino, e ele falou assim, esse discurso é muito bonito, soa como música para os meus ouvidos, mas eu quero algo concreto, dá bilhão. De onde vão tirar um bilhão? Exatamente. Mas e a dicotomia? Não era essa que você estava perguntando? O João não lembrou. O João lembrou só da treta, mas o momento. É que essa palavra ela é muito louca, assim, uma palavra que ela fala o seguinte, a dicotomia, ela mistura os termos, os assuntos, ela é uma contradição. O que é bom pode não ser tão bom, o que é ruim pode não ser tão ruim, e ao mesmo tempo ser bom e ruim. É meio que, sei lá, posso parafrasear quem? Não vem ninguém na memória agora. Pode haver um pouco o João Santana, né, que queria ser jogador, talvez, mas talvez ainda não explique o que é dicotomia. O João Santana dizia que the place is good. The play my soccer is good. I don't understand is good. All is good. Tudo is good. Tudo is good. Eu lembrei agora, é que o Constantino colocava o livre mercado como algo, como se fosse uma antítese ao governo, né? Só que o governo estimula o livre mercado, não é uma coisa que um depende do outro, né? É uma discussão muito grande essa daí, porque eu tava até querendo falar que o livre mercado só existe com o governo. O pessoal que fala aí que tem que acabar com o Estado pro mercado poder existir, ó, lunáticos. O governo americano, em 2008, foi o governo americano que injetou bilhões lá de crédito, né, para reativar a economia. Não foi, o livre mercado quebrou e aí? Pois é, só existe com o Estado. É uma dicotomia. Na verdade, eu ia falar sobre isso no giro de notícias, porque você sabe que o coronavírus gerou uma crise econômica. Nós tivemos nessa semana, meus amigos, pela primeira vez em 20 anos, 3 circuit break na semana. Eu gosto da palavra, né? Eu não sou a altura dela porque é em inglês, né? Ela é circuit breaker.
É muito bonito, nossa. Mas quando você vai entender o que quer dizer circuit break, é o quê? É a bolsa de valores quebrando, né? Dando uma pausa nos negócios para entender o que está acontecendo, porque para segurar a queda, né? Tá caindo muito, tá caindo acima de 7, 8, 10%. E é muito engraçado que saiu um post, eu achei sensacional, eu postei inclusive, né? Post no meu canal, no Facebook, que é o Play Ale, que o post diz o seguinte, que teve muito circuit breaker, né? Eles disseram assim, Aham. post, vamos parar de fazer circuit breaker? Vamos deixar o mercado se autorregular? Quem vai socorrer o mercado Nossa, agora? o mercado chegou assim por conta própria. Ele chegou nesse circuit breaker por causa dele Exatamente, próprio. Quem, exatamente. so- quem socorre Para as quem é grandes leigo, empresas? pois é. Para quem é leigo que está ouvindo o que eu disse agora, tá falando o que você falou. Mas é a mesma coisa que eu dizer o seguinte: o governo está socorrendo o mercado e, na verdade, o governo não deveria socorrer o mercado, porque o governo está dando peixe para o mercado. O governo deveria ensinar o mercado a pescar. E aí, Exatamente. e aí quando vê esse post do vamos parar de pedir circuit break, deixa o mercado se autorregular, aí um amigo meu colocou uma frase embaixo que eu achei sensacional. A mão invisível do mercado não passou álcool em gel. Exatamente. Pô, é Exatamente. sensacional. É isso. E minhas considerações. Onde paramos, meus amigos? Vamos nos situar. Eu estava nas minhas considerações. O que Você começou aconteceu? falando de dicotomia. Você falou que você Dicotomia, gostou né? muito da palavra que ele falou, dicotomia. Aí surgiu Ah, todo esse é. assunto. Dicotomia. Existe uma dicotomia na nossa vida central que é a vida real e a vida dos sonhos, que nos cobra a todo momento. Nós vivemos para viver a vida dos sonhos. Minha opinião é essa. Viver para fazer aquilo que a gente quer, e que é o chamado na nossa vida, né? Mas as barreiras, sejam essas barreiras, a família, os relacionamentos, né? O namoro, O seja país que você nasceu, né? o país que você nasceu, a religião que você tem. Nossa, o país é a coisa mais importante, porque eu vejo o pessoal lá nos Estados Unidos, eles conseguem alcançar o sonho deles com uns 20 anos de idade, 20 e poucos. Enquanto aqui no Brasil a gente tem que lutar para quase que você tá morrendo. Talvez isso é discutível, Paiva. Sabe por quê? Talvez não seja aos 20 anos, porque assim, também existe um aspecto da sociedade americana nos estudos que não existe aqui, que não falam muito. Que para estudar nos Estados Unidos você gasta muito dinheiro, Ah, é é isso é. muito caro. Você E tem tem que gente que não fazer uma consegue pagar. poupança desde os 5 anos de idade. Você tem que fazer uma poupança Exatamente. já. É, Se essa você não tiver questão, estrutura familiar. a questão da educação é sim um impeditivo e ele é um dos mais fortes, né? No Brasil também a gente tem esse problema, porque a maior parte das pessoas que têm faculdade é em faculdade privada. A faculdade pública ainda é um pouco inacessível. Mas eu digo assim, na parte de consumo e na valorização da moeda de lá. Tem sempre muita história de gente que vai lá, vai do Brasil para lá, vai para limpar privada e ganha a mesma coisa que um executivo aqui no Brasil. Então, assim, Não, esse o ganha muito ponto. mais. Ou mais. Minhas considerações finais. A gente tem uma vida dos sonhos versus a vida que é possível sobreviver. Elas são uma dicotomia entre si, é muito contraditório. Um lado pende para um lado, pende para o outro. Mas, na minha opinião, pelo que eu já vivi até agora, o que importa é a vida dos sonhos. É a gente batalhar para viver a vida dos sonhos, ainda que a gente precise jogar o jogo,
faça um trabalho que não seja bom, que não seja ideal, que não seja popular. Mas se tiver um foco de fazer o que é o sonho, vale a pena, vale a pena. Jogar a toalha, na minha opinião, não. Eu acredito que a vida dos sonhos é um chamado da alma. E por ser um chamado da alma, precisamos lutar até o fim para conseguir cumprir esse chamado. E vamos tirar essa pressão de conseguirmos cumprir ou não. Isso não importa. O que importa é a tentativa. No final de tudo, a nossa alma, o nosso chamado vai reconhecer se nós fomos fiéis ao nosso sonho e tentamos até o final. Isso vai ser o mais importante. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: mesmo as pessoas mais bem-sucedidas, que têm os melhores cargos, que têm os melhores empregos, talvez se elas não estiverem vivendo a vida dos sonhos, elas não sejam tão felizes. E tudo se conecta. Existe uma fronteira, porque as pessoas estão divididas, né? Por tudo em tudo, principalmente nisso, né? É aí que as classes se dividem, né? Quem vai para o sonho, quem vai para a vida que é possível sobreviver, quem tem dinheiro, quem não tem. Aí você cria uma fronteira. De um lado você tem uma massa de gente, do outro você tem uma massa também, talvez uma minoria, né? Que é ricos e pobres. Mas essas pessoas, elas se encontram numa fronteira, certo? Que fronteira é essa? É a fronteira do lazer, da diversão. Quando as pessoas estão bebendo, tomando uma, né? No mesmo local você pode ter uma pessoa que não está vivendo o sonho dela, que pode ter uma dificuldade ou não. Você pode ter uma pessoa que está vivendo muito bem, financeiramente bem. Elas estão no mesmo local, no mesmo ambiente. Você vai perceber que essas pessoas vão falar das mesmas. Se estiver tomando uma cerveja, aí que você vai ver isso. As pessoas, elas se desfazem das suas máscaras, elas se desfazem das pressões sociais, elas voltam a ser criança. E elas falam a língua comum sobre, tipo, trocar ideia, dar risada, ser feliz, não pensar no amanhã. Então, quando nós somos crianças, isso é muito mais fácil, isso acontece naturalmente. Quando nós somos adultos, isso só acontece no momento da diversão. É isso que eu quero dizer. Eu quero finalizar. O meu finalizar é dessa forma. Nossa, cara, Muito tá de bom. parabéns. Gostei, velho. gostei. Adorei sua mensagem. Parabéns, viu? Eu fiquei até com vontade de chorar um pouquinho. Porque eu me reconheci muito. Posso deixar uma sugestão? Pessoal, então só para finalizar, eu acho que tem um documentário que é basicamente tudo isso que nós conversamos, que é sobre o Eduardo Marinho, que chama Observar e Absorver. Ele resume esse dilema entre seguir os sonhos ou seguir a vida que pressiona que a gente siga, né? Então, fica aí, Eduardo Marinho, Observar, Absorver, tem no YouTube esse documentário. Eu aproveito o gancho para poder recomendar a palestra dele no TED Talks. Você consegue achar facinho no YouTube, é só você digitar TED Eduardo Marinho. Ele fala basicamente a mesma coisa, assim, ele fala da vida dele. Tem duas palestras dele, as duas muito boas, recomendo. Sensacional. Só para fazer justiça, o meu adendo final. E meu adendo final, só para fazer justiça aos psicólogos, na verdade, psicólogo não receita remédio. Quem receita são os psiquiatras. Então, psicólogos, lá atrás eu falei, né? Vocês são sensacionais, é uma profissão necessária, ainda mais nos tempos de hoje. E parabéns. É isso. Para finalizar, né, galera? Bora lá. Vamos dar um abraço aí. Obrigado para quem nos acompanhou até agora. E vamos abraço junto de longe, né? Pra não pegar o corona. Porque
Coronavírus é um abraço de longe e cumprimento com o pé. Isso, exatamente. É isso aí, da minha parte, um abraço pra você, João, pra você, Paiva. Vocês são Um abração aí, incríveis. Vigor. Abração, galera. Um abração pra você, viu, mano? Pra todo mundo que acompanha Se aí, também. pessoal. Tamo junto. Isso aí. Siga aí o canal do Paiva, que é o Nudes, como que é? Mas é aquele canal do X-Videos que você tem lá, pai? É esse aí Não. mesmo. Olha aí, meu, segredos, bicho. O Nurb. É Bruno ao É o contrário. Nurb. O-N-U-R-B. Não é Nudes. Não tá? confunda, é o Nurb. Eu sei que não é o pessoal Nudes. tá muito triste de que não vai ter nude meu, mas é o Nurb. Vai ser. Ah, Que droga. Valeu, tamo junto. Falou, galera. Mestre TV. um abração. Tchau, tchau. Vai ser Aperta bem, TV. chupa. Careca vive. Agora aqui, ó. Careca vive. Que deselegante. Isso aí. Me derrubaram aqui, ó.